Depois de já ter abordado a síndrome de Peter Pan uma vez aqui no canal, nada mais justo do que também fazer um vídeo falando um pouco a respeito da síndrome de Wendy. E depois de pensar um pouco sobre qual personagem seria bom para comentar sobre esse assunto, eu cheguei na conclusão de que Marge Simpson seria a escolha perfeita. É claro que quando a gente olha para a família Simpson, não dá para dizer que alguém ali é completamente normal e não causa nenhum problema ou confusão, mas quando tu para pra pensar, a mais de boa em meio a essa loucura, com certeza é a Marge. Tirando alguns episódios, o comum é vê-la tentando manter tudo em ordem, tentando fazer com que a família continue unida e aconselhando os filhos e o marido sobre como devem lidar com os seus problemas, fora as vezes em que ela mesma precisa se esforçar para resolver essas besteiras que o Homer acaba fazendo e que trazem muita dor de cabeça. O fato é que constantemente ela exibe vários comportamentos que estão associados a essa síndrome. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os momentos em que isso fica visível na personagem e também o dano que é capaz de causar na saúde emocional de alguém a longo prazo. Eu acho que no fim das contas é importante falar a respeito disso, porque tem muita gente por aí que pode estar passando pela mesma coisa e nem ao menos sabe disso. Primeiro é preciso compreender o que seria a tal síndrome de Wendy, e para resumir, ela não é um diagnóstico clínico oficial, porém é reconhecida na psicologia como sendo um conjunto de comportamentos que estão presentes em um indivíduo e que estão ligados a essa falta de cuidado e atenção consigo mesmo. O nome vem da própria Wendy, lá da história do Peter Pan, já que ela basicamente assume esse papel de mãe das crianças perdidas na Terra do Nunca, mesmo também sendo só uma criança que precisava de cuidados e que se encontrava em meio a situações bastante complicadas. As pessoas que têm essa síndrome costumam sempre assumir essa responsabilidade emocional por aqueles ao redor, cuidando, protegendo e sendo incrivelmente prestativas, trazendo esses problemas alheios para si e tentando consertar para que o outro se sinta melhor. Esse comportamento acaba fazendo com que ignorem suas próprias vontades, seus próprios limites e necessidades que todo ser humano tem, algo que a longo prazo acaba as afetando profundamente e levando a diversos problemas. Uma sensação enorme de vazio, esgotamento emocional. Essas pessoas se sentem presas nesse espiral cansativo, sem perceber que não deveriam estar carregando todo esse peso sozinhas. Nesse momento, tu deve estar se perguntando qual é a diferença entre essa síndrome e a síndrome do herói. E essa é uma pergunta bem válida, já que elas de fato são até que parecidas e também levam a consequências bem parecidas, porém ainda possuem umas diferenças muito importantes para se levar em consideração. Enquanto a síndrome de Wendy é motivada por amor, pelo medo do abandono e de não ser mais útil, a do herói é motivada mais pelo reconhecimento. A de Wendy se baseia mais em cuidar, a do herói em salvar. Na de Wendy, a pessoa se anula pelo outro e não se importa em ser deixada de lado. Na do herói, a pessoa quer estar no centro da solução e quer ser vista como o herói que resolveu tudo. A de Wendy tem um foco mais emocional, enquanto a do herói tem um foco mais prático. Desde o início da série, a gente vê a Marge sendo retratada como essa mulher compreensiva, boazinha e paciente. E a real é que ela precisa ser muito, mas muito paciente para lidar com todos esses absurdos do marido diariamente, já que muitas vezes a gente vê ele tomando decisões bastante questionáveis, egoístas e irresponsáveis, o que acaba fazendo com que a casa seja destruída, com que todos fiquem em perigo por causa das mentiras dele e etc. No entanto, é comum ver ela aceitando esses comportamentos tranquilamente e não colocando alguns limites ou dando um ultimato, exceto em algumas poucas vezes que eles inclusive ficam bem perto de se separarem. Ela segue perdoando, cuidando da casa, tolerando tudo e ainda encontrando tempo para apoiar e cuidar dos outros membros da família. Ela continua minimizando os próprios sentimentos em prol desse bem maior, que é a harmonia
dentro da família. Existem vários e vários episódios que retratam de maneira clara essa negligência consigo mesma e a forma como o relacionamento com o Homer pode ser bastante cansativo. Só que tem um muito bom na quarta temporada que consegue ser basicamente perfeito abordando tudo isso. Nesse app, a Marge tá muito feliz por ter conseguido um papel grande em uma peça de teatro e expressa toda essa vontade de desenvolver uma identidade fora de casa. No entanto, o clima entre ela e o marido vai ficando cada vez mais tenso, conforme o Homer não demonstra nenhum apoio ou atenção em relação a essa conquista, e ainda fica reclamando sobre como ela andava muito ausente e agindo de forma egoísta, o que era exatamente o que ele vinha fazendo no episódio inteiro. Em um determinado momento, enquanto estava ensaiando, a Marge não consegue de jeito nenhum fazer uma cena onde precisava ficar com muita raiva do outro personagem. No entanto, quando ela percebe que esse tal personagem tinha atitudes bem semelhantes às do Homer e começa a associar os dois, ela acaba meio que surtando em cima do palco e fazendo uma atuação real demais, mostrando um pouco de tudo isso que guardava consigo, mas que normalmente não deixava aparecer. O final desse app é bem legal, e os dois acabam se entendendo depois do Homer reconhecer os próprios erros de maneira honesta. No entanto, ainda foi possível observar todo esse desequilíbrio emocional, esses sonhos, vontades e limites que constantemente são deixados de lado por ela. O fato é que não é só nessa cena do palco que mostra como ela reprime muita coisa. É bem difícil de ver a Marge realmente com raiva, só que quando isso acontece, também é comum ver ela surtando completamente e tendo uma reação que parece até ser desproporcional. A questão é que lá no fundo, ela acredita, mesmo que seja inconscientemente, que o valor que tem tá ligado ao quanto que consegue cuidar dos outros ao redor, e por isso aceita calada toda essa falta de consideração. A gente percebe como a Marge ama profundamente ser mãe e esposa. No entanto, esse padrão de não exigir mudanças, não se expressar de verdade e sempre aceitar não ter as suas emoções reconhecidas é algo bastante prejudicial, para dizer o mínimo, e ninguém deveria se acostumar com isso, seja em qual for o relacionamento em que está inserido. A maneira como a síndrome de Wendy afeta a personagem é bastante visível ao longo da série. A Marge não tem quase que nenhuma individualidade, não tem quase nenhum amigo ou hobby que a faça feliz, e quando ela tenta sair desse papel através de alguns episódios em que trabalha fora ou que tenta encontrar um estilo de vida mais emocionante, a série corrige isso, entre aspas, fazendo com que ela volte para sua função de ser um suporte emocional para os outros, assim como muitas pessoas que ainda se encontram presas nesse espiral, onde não valorizam os próprios sentimentos, onde não entendem que também é necessário amar, respeitar e cuidar de si mesmo.